Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a esse nosso encontro. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do estado de São Paulo, e vou estar aqui com você para nós conversarmos os pontos mais importantes do direito administrativo para a nossa prova. Pessoal, antes de nós iniciarmos, eu quero me colocar à disposição de você, lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, eu sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua preparação, @BrunoBetCosta. Me permita também divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para a sua preparação, extremamente completo, extremamente didático. Busque onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Perfeito? Muito bem. Pessoal, vamos dar início ao nosso encontro. Eu vou projetar o nosso material. Nós vamos começar o nosso curso, pessoal, com a temática sempre presente nas nossas provas. Eu quero começar com você acerca da temática do processo administrativo disciplinar. Iniciando essa discussão acerca da independência das instâncias. Eu preciso que você lembre que, por uma única conduta, o servidor pode responder na instância civil, na instância penal e na instância administrativa. Por uma única conduta, o servidor pode responder nas três instâncias. E, como regra, haverá a independência das instâncias. Ou seja, o julgamento de uma não interfere no julgamento da outra. Essa é a regra, a independência das instâncias. Mas eu preciso te trazer a exceção, em que haverá a comunicabilidade das instâncias, em que uma instância interferirá na outra. Nós temos duas situações tradicionais. Fatalmente, você se lembra dessas duas situações. Quais são elas? Primeiro, a condenação penal transitada em julgado. Sujeito condenado penalmente, transitado em julgado, com trânsito em julgado, necessariamente será condenado civil e administrativamente. Então, a condenação penal transitada em julgado ensejará responsabilidade civil e penal. Ponto. Como também a absolvição penal, mas a absolvição penal por negativa de fato ou de autoria. O sujeito é absolvido penalmente porque não houve o fato, ou porque até houve, mas não foi ele. Negativa de autoria. Necessariamente ele vai ser absolvido civil e administrativamente. O que significa dizer, preste muita atenção, que o sujeito absolvido penalmente por uma atipicidade da conduta penal ou por uma ausência de provas penal não necessariamente fará que esse sujeito seja absolvido civil e administrativamente. As instâncias permanecerão independentes. Ele pode até ser absolvido, mas ele pode também ser condenado, porque as instâncias serão independentes. Maravilha. Bom, presta atenção comigo no seguinte aqui, sobre a questão da independência das instâncias. Um recente e importantíssimo julgado do STJ, em que o sujeito é reconhecido como inimputável penalmente
nos termos do artigo 26 do Código Penal, porque esse sujeito não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar com aquele entendimento. O sujeito é inimputável porque não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar com aquele entendimento. Então, ele é inimputável. E aquele sujeito foi aplicada uma sentença absolutória imprópria, com uma medida de segurança. Quando acontecer do sujeito, será ele aplicado uma sentença absolutória imprópria, com uma medida de segurança, porque ele não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar com aquele entendimento, a administração não poderá sancioná-lo administrativamente. A administração não poderá sancioná-lo administrativamente. Ou vai fazer uma licença para tratamento de saúde, ou vai fazer a aposentadoria por invalidez. Maravilha. Outra situação enfrentada pelo STJ se refere à ausência do dolo na improbidade. Você sabe, uma das coisas mais básicas hoje, que para configurar um ato de improbidade, necessariamente tem que ter a conduta dolosa. E não é qualquer dolo, é o dolo específico. O STJ enfrentou o seguinte, olha, o sujeito estava sendo processado penalmente e por improbidade. A ação de improbidade andou mais rápido e não se demonstrou a conduta dolosa na improbidade. A ausência de dolo na ação de improbidade é justa causa para o trancamento da ação penal. A ausência de dolo na improbidade é justa causa para o trancamento da ação penal. Então, é a instância civil comunicando na instância penal. Maravilha. Pessoal, uma outra discussão que eu quero ter com você se refere ao tópico da chamada retroatividade da lei mais benéfica. É muito importante que você se atente que hoje, no âmbito do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em aplicação automática da retroatividade da lei mais benéfica. Olha só, hein? No processo administrativo disciplinar, não há mais que se falar em aplicação automática da retroatividade da lei mais benéfica. Porque, de acordo com o STJ, vai vigorar o princípio do tempus regit actum, ou seja, aplica-se a lei vigente ao tempo do cometimento da infração. Aplica-se a lei vigente ao tempo do cometimento da infração. Só haverá aplicação retroativa da lei mais benéfica se houver previsão expressa. Então, vigora o princípio do tempus regit actum, salvo previsão expressa da retroatividade mais benéfica, salvo previsão expressa da retroatividade da lei mais benéfica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o sujeito praticou uma infração que tem uma multa de R$1 milhão. O processo administrativo está correndo, no meio desse processo vem uma lei e reduz essa multa para R$10 mil. Não haverá aplicação retroativa automática. Só se aplica retroativamente se houver previsão expressa desta aplicação retroativa. Maravilha. Pessoal, sigo com você e eu quero entrar agora, para nós caminharmos para o fim do estudo do PAD, eu quero estudar com você as súmulas, porque elas aparecem muito em prova e na literalidade. Súmulas de STF e STJ. A maioria do STF, do STJ, uma do STF, que é essa aqui, inclusive. É a súmula vinculante 5, que vai nos dizer que a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. E não ofende. A falta de defesa técnica
por advogado no PAD não ofende a Constituição. Maravilha. Então, o sujeito não precisa ter advogado num processo administrativo disciplinar, que isso não configura ofensa ao texto constitucional. Essa é a menos importante. As três mais importantes súmulas são essas que eu trago aqui para você. As mais recentes súmulas do STJ. A súmula 674, a 672 e a 665. A 674 vai nos dizer o seguinte, olha, a autoridade administrativa pode se utilizar da fundamentação per relatione, por relação, ou também chamada motivação aliundi, nos chamados processos disciplinares. O que é essa motivação por relação, per relatione, motivação aliundi? É dar como motivos de um ato administrativo os fundamentos de um ato anterior. É dar como motivos de um ato administrativo os fundamentos de um ato anterior. A motivação aliundi é aceita no Brasil nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. E a súmula 674 está dizendo o seguinte, esta motivação aliundi também pode ser aplicada aos processos disciplinares. Maravilha. Súmula 672 vai nos dizer que a alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do PAD. A alteração da capitulação legal da conduta do servidor, por si só, não enseja a nulidade do PAD, porque o sujeito, vai dizer o STJ, se defende dos fatos e não dos enquadramentos legais. Por isso, alterar a capitulação legal, isso por si só não enseja a nulidade. Súmula 665 vai nos dizer que o controle jurisdicional do PAD é restrito. Controle jurisdicional de PAD é restrito. Fica restrito à regularidade do procedimento e legalidade do ato, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O juiz, quando alguém questionar um PAD, uma sanção aplicada no PAD, o que o juiz vai poder, no primeiro momento, analisar é apenas se o PAD respeitou contraditório, ampla defesa, devido processo legal. O juiz não poderá adentrar no mérito da sanção aplicada. Olha aqui, não sendo possível a incursão no mérito, salvo flagrante ilegalidade, teratologia, uma situação desproporcional absurda, ou ainda uma manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Maravilha. Outras três súmulas. Trago para você a súmula 651, 650, 641. A 651 vai nos dizer o seguinte, compete à autoridade administrativa aplicar a servidor a pena de demissão em razão da prática de improbidade, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. O que é isso que está sendo conversado aqui nessa súmula? O sujeito está sendo processado por improbidade na via civil e na via administrativa. A via administrativa andou mais rápido e chegou ao final e se aplicou a demissão. Enquanto a via judicial, a via civil está em andamento. Pode isso? Pode, porque vigora a independência das instâncias. Então, a autoridade pode aplicar a pena de demissão do servidor na prática de improbidade, independentemente da condenação na via judicial. Maravilha. Súmula 650 diz que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa de demissão. Veja, a súmula está falando da 8.112, mas eu posso dizer para toda e qualquer demissão. A demissão é um ato vinculado. Não é possível aplicar uma outra sanção quando a infração praticada for tipificada como demissão. Súmula 641 diz que a portaria de instauração do PAD prescinde, dispensa a exposição detalhada dos fatos a serem apurados,
porque é no indiciamento que eu vou ter a necessidade desta exposição detalhada. É no indiciamento e não na instauração do PAD. Por fim, as últimas três súmulas, súmula 611, 592, 591. Súmula 611 nos diz, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Pessoal, preste atenção comigo no seguinte: é possível que uma denúncia anônima instaure um PAD? É possível, mas não é a simples denúncia anônima. Não é por si só a denúncia anônima. Tem que ser a denúncia anônima com devida motivação e com amparo em investigação ou sindicância. A denúncia anônima por si só não legitima. Tem que ser amparada em investigação ou sindicância e devidamente motivada. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do PAD não conduz à sua nulidade automática, devendo, para tanto, ser demonstrado prejuízo para a defesa, o que significa dizer que o excesso de prazo gera uma nulidade relativa e não absoluta. Gera uma nulidade relativa, porque tem que haver a demonstração da prova do prejuízo. Por fim, súmula 591 diz que é permitida a prova emprestada no PAD, desde que autorizada pelo juízo competente, respeitado o contraditório e ampla defesa. Muito tranquilo, sem grandes preocupações. Bom, fecho aqui com você a temática do PAD. E eu inicio já com você, pessoal, na minha visão hoje, a temática mais importante do direito administrativo. Eu inicio com você a temática da improbidade administrativa, claro, a importância da Lei 14.230, que promoveu, que realizou profundas alterações na Lei 8.429, e nos inúmeros julgados de STJ e STF sobre a temática da improbidade. Então, aqui eu pensei alguns pontos para nós conversarmos, e é o que eu quero fazer com você. Começando com o agravo em RE 843989, que foi o julgado, pessoal, que o Supremo enfrentou e que discutiu a retroatividade ou não da revogação da modalidade culposa. O Supremo, nesse RE, disse o óbvio no item 1, que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se o dolo. Isso, você sabe, e eu te confirmo, que não há mais a modalidade culposa do ato de improbidade. Agora, para configurar ato de improbidade, tem que ter dolo. E não é qualquer dolo. É o dolo específico. É o dolo com o fim de alcançar o resultado pretendido. Não há que se falar nem em culpa e nem em dolo genérico. Não basta a mera voluntariedade do agente. Tem que ter dolo específico, com o fim de alcançar o resultado pretendido. Bom, diante disso, o Supremo discutiu, nos itens 2 e 3, a aplicação retroativa ou não dessa revogação da modalidade culposa. E no item 2, o Supremo disse o seguinte: a revogação da modalidade culposa é irretroativa, não tendo incidência em relação à coisa julgada, nem durante o processo de execução das penas. Então, não se aplica retroativamente a revogação da modalidade culposa quando tiver trânsito em julgado, quando da publicação da Lei 14.230. O que eu quero dizer, pessoal? O sujeito praticou um ato culposo antes da Lei 14.230 e tem trânsito em julgado antes da Lei 14.230.
esse sujeito vai responder pelo ato culposo. Ele vai responder pelo ato culposo, porque a revogação é irretroativa neste caso. Maravilha. No item 3, o Supremo disse o seguinte: a nova lei aplica-se aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juiz analisar eventual dolo por parte do agente. Ou seja, se o sujeito pratica o ato de improbidade culposo antes da 14.230, vem a lei 14.230 e ainda não há trânsito em julgado, o sujeito não continuará respondendo por improbidade. Haverá aplicação retroativa. Mas cuidado, não se trata de uma aplicação automática. O juiz deve ainda analisar a presença do dolo por parte do agente. Se houver dolo, o processo segue, se não, o processo é extinto, sem resolução do mérito. E no que tange à prescrição, o Supremo disse que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei. Bom, o Supremo teve esse julgado e, posteriormente, teve esse aqui, o RE 656558, em que o Supremo diz que o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa do ato de improbidade na sua redação originária. Pessoal, até hoje, todas as provas que cobraram essa situação, ou deixou muito claro que é o julgado anterior, discutindo questão de trânsito em julgado, ou copiou e colou essa tese aqui. Mas nós podemos dizer que há um choque entre os dois julgados. Este, na minha visão, superaria o anterior. Porque quando diz que é inconstitucional desde a origem, nós temos condenações inconstitucionais desde sempre. Esse julgado já foi publicado em informativo, mas ele ainda não transitou em julgado. Ele está sob embargo de declaração. Exatamente para enfrentar esse conflito. Mas presta atenção, para fins da nossa prova, que é o que interessa. Caiu a discussão de trânsito em julgado, marque a discussão de trânsito em julgado. Caiu a cópia desse julgado aqui, marque a cópia desse julgado. Perfeito? A banca não vai brincar com você com esses dois no mesmo ponto. Maravilha. Bom, vamos lá, pessoal. Agora eu vou trazer para você um julgado do STJ muito importante, que é o RESP 2107-398. A lei de improbidade, lá no artigo 3º, no parágrafo 2º, diz que as sanções de improbidade não se aplicarão à pessoa jurídica quando a conduta também estiver tipificada na lei anticorrupção. As sanções não serão, as sanções da lei de improbidade não serão aplicadas às pessoas jurídicas quando estiver definida também a conduta na lei anticorrupção. Maravilha. O que isso significa? Que eu não posso ter o duplo sancionamento. Agora, eu posso ter um ou dois processos, um pela lei de improbidade e também pela lei anticorrupção, ou um mesmo processo com o fundamento nas duas leis? Posso. O que eu não posso é ter o duplo sancionamento. Aí eu vou aplicar as sanções da lei anticorrupção. É isso que o STJ está dizendo aqui, veja. A utilização conjunta da 8429 e da lei anticorrupção para fundamentar uma mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio do nobis in idem. Porque, pessoal, o que gera violação à vedação nobis in idem é o duplo sancionamento e não processos com dois fundamentos. Ao final, eu não posso ter o duplo sancionamento. É isso. Maravilha. Uma outra discussão que eu quero trazer para você é a questão da tipologia da improbidade. Nós sabemos que nós estamos falando de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação a princípios. Por incrível que pareça, o caso
o tipo que mais aparece em prova é esse aqui, de violação a princípios, o artigo 11. E aí, veja, eu trago o artigo 11 para você, com as 4 hipóteses que foram revogadas, mas eu chamo a atenção para as 2 primeiras. Eram atos de improbidade que violavam princípios e não são mais praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra da competência. Isso era ato de improbidade, não é mais. Se o sujeito praticar essa conduta hoje, ele não responde por improbidade. Como também não responde por improbidade retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Não responde por improbidade. Ponto. Eu quero chamar a atenção para você para o artigo 11, no inciso 3, 4 e 6. Principalmente o inciso 3. É ato de improbidade que viola princípio revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Preste muita atenção. Esta conduta de revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições somente configurará ato de improbidade se propiciar beneficiamento por informação privilegiada ou colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade. Se não propiciar beneficiamento, se não colocar em risco, não haverá ato de improbidade. Veja, é ato de improbidade que viola princípios negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. É ato de improbidade que viola princípios deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isto, com vistas a ocultar as irregularidades. Agora, os 2 casos mais importantes de violação a princípios são esses 2 aqui. O artigo 11, inciso 11, e o 11, inciso 12. O artigo 11, inciso 11, trata da figura do nepotismo, cujo conceito é igual ao da súmula vinculante 13 do Supremo. Ou seja, o que eu preciso que você saiba é que nepotismo, hoje, de maneira expressa, é ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios. E o conceito é o mesmo, é a nomeação do cônjuge, companheiro, do parente, na linha reta colateral por afinidade até o 3º grau, para cargos em comissão, funções de confiança, na administração direta e indireta. Bom. E mais importante ainda, na minha visão, é o artigo 11, inciso 12, que configura ato de improbidade o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. É ato de improbidade o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Esse artigo 37, parágrafo 1º, que nos diz o seguinte: a publicidade da administração deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de agente ou de autoridade. Isso diz o artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade da administração tem que ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Não podem constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Porque, caso hoje aconteça isso, haverá ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios. Aí, eu aproveito e trago para você este julgado do STJ, que a tese parece não dizer muito, mas diz demais. Vamos lá. Diz a tese fixada: não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios, a nova previsão específica em seus incisos de violação à moralidade e à impessoalidade evidencia a verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. O que é isso? Pessoal, hoje acabou a ideia de violação genérica a princípios, que era permitida na 8429 antes da 14230. E o STJ dizia o seguinte: o rol
do artigo 11 é um rol ainda exemplificativo. O rol ainda é exemplificativo, o STJ dizia. Com a 14.230, acabou a hipótese de violação genérica e o rol agora passou a ser taxativo de violação a princípios. Então, basicamente, o que aconteceu? O sujeito praticou um ato de publicidade institucional indevida antes da 14.230. Antes, o MP ajuizou a ação de improbidade falando que era violação a princípios. No caput, uma violação genérica. O processo veio a 14.230, acabou com violação genérica, agora tem que estar num dos incisos, a defesa do sujeito alegou, então ele tem que ser absolvido. Porque não há mais a hipótese de violação genérica, ele está sendo processado por violação genérica. O STJ não acatou esse argumento, porque disse o seguinte: a conduta praticada pelo sujeito, embora de fato não haja mais violação genérica, a conduta praticada pelo sujeito agora está num dos incisos do artigo 11. Então, houve uma verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Perfeito? Sendo responsabilizado. Pessoal, trago para você 4 casos de improbidade que eu te peço, não confunda. Não confunda o artigo 10, 8º, com o 11, 5. Veja, frustrar a licitude de licitação, gerando perda patrimonial efetiva. Olha só, frustrar a licitude de licitação de processo seletivo, gerando perda patrimonial efetiva, é ato de improbidade que configura dano ao erário. Porque se frustrar o caráter concorrencial de concurso, chamamento ou licitação, mas é visando a obtenção de benefício próprio ou de terceiro, aí é ato de improbidade que viola princípios. Então, presta atenção. Frustrou a licitude de licitação ou processo seletivo e gerou dano ao erário, perda patrimonial efetiva, eu estou falando de dano ao erário. Se não gerou perda patrimonial efetiva, eu estou falando de violação a princípios. Essa é a pegada. Cuidado também com o 9º, 4, com o 10, 13. Quando o agente público utiliza em obra ou serviço particular coisas públicas, ele vai cometer enriquecimento ilícito. Porque quando o agente permite que alguém se utilize em coisas particulares de questões públicas, configura dano ao erário. Maravilha. Sigo com você e trago as sanções da improbidade previstas lá no artigo 12. Pessoal, eu já começo com você com as sanções da violação a princípios, porque já antes da 14.230, na violação a princípios, já não tinha perda dos bens ou valores e continua não havendo. O importante agora é saber que, na violação a princípios, nós também não temos mais perda da função nem suspensão dos direitos políticos. Na violação a princípios, nós vamos ter agora apenas 2 sanções. A multa civil, de até 24 vezes o valor da remuneração, e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos. Ponto. Apenas essas 2 sanções. Já nas demais, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, eu posso ter todas as sanções. Tudo vai depender do caso concreto, mas é possível aplicar todas. Perda dos bens ou valores, perda da função. No enriquecimento, a suspensão dos direitos políticos é até 14 anos. No prejuízo ao erário, é até 12. E é o mesmo prazo da proibição de contratar com o poder público. No enriquecimento, é não superior a 14 anos. No prejuízo ao erário, é não superior a 12 anos. E nos 2 casos, eu tenho multa civil, que no enriquecimento é equivalente ao valor do acréscimo, no prejuízo ao erário, equivalente ao valor do dano. Perfeito? Maravilha. Pessoal, outro ponto que trago para você,
um recentíssimo julgado do STJ acerca da multa civil. Vai dizer o STJ que na multa civil, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo e não do trânsito em julgado. Na multa civil, correção monetária e juros de mora incidem a partir da data do ato ímprobo e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ainda sobre a multa, o STJ teve um recentíssimo julgado que fatalmente estará na nossa prova. O STJ diz que a execução fiscal é cabível para a cobrança de multas civis fixadas em sentenças decorrentes de atos de improbidade, naturalmente desde que instruída com a certidão de dívida ativa. E a Fazenda Pública é parte legítima para propor a execução. Presta atenção. O que é o caso aqui, pessoal? O MP ajuizou a ação de improbidade. O sujeito foi condenado à multa civil. O MP está demorando a fazer o cumprimento de sentença. O STJ está dizendo, Fazenda Pública, você não é parte naquele processo, mas você é a destinatária daquela multa. Então, você tem legitimidade para executar aquela multa por meio da execução fiscal. É isso. O MP ajuizou a ação de improbidade. A Fazenda Pública, com a condenação em pagamento de multa, ajuizou a execução fiscal. Perfeito? É possível, desde que, claro, instruída com a CDA. Dois julgados importantíssimos que parecem contraditórios, mas não são. Este recurso especial e este outro aqui também. Veja, pessoal, você sabe, e eu te reafirmo isso, que na ação de improbidade, no recebimento da inicial, vigora o princípio do indúbio pro societate. No recebimento da inicial, vigora o princípio do indúbio pro societate, que significa dizer que a petição inicial deve ser recebida se houver meros indícios da prática do ato de improbidade. Vigora o indúbio pro societate. Então, vamos lá. Diz o STJ que a petição inicial da ação de improbidade pode ser rejeitada tão somente quando não houver indícios mínimos da existência do ato de improbidade. Somente quando não houver indícios mínimos. Está aqui, indúbio pro societate. De modo que, havendo essa presença de indícios mínimos, a inicial deve ser recebida, realizada a instrução. E é lá na sentença que o juiz efetivamente vai verificar o dolo ou o dano efetivo ao erário. Maravilha. Aí vem o STJ, nesse outro julgado, e nos diz o seguinte: ainda que na fase de recebimento da inicial em ações de improbidade prevaleça o indúbio pro societate, o autor da ação deve indicar expressamente esses elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo na conduta, ou, se for o caso, o dano ao erário, não bastando a mera indicação de ilegalidade. Preste atenção, pessoal. Vigora o indúbio pro societate? Vigora. Havendo indícios, a petição inicial deve ser recebida? Sim. Mas é preciso demonstrar esses indícios. Indícios de dolo e indícios de dano ao erário. Não basta alegar a mera ilegalidade. Tem que haver os indícios de dolo ou de dano ao erário para a petição inicial ser recebida. E lá na sentença, o juiz confirma isso ou não. Maravilha. Pessoal, trago para você agora o artigo 17, no parágrafo 16 e no parágrafo 17, porque nós vamos ter um julgado importantíssimo do STJ, que também é outro com grandes chances de estar na sua prova. O artigo 17, parágrafo 16 e parágrafo 17 diz o seguinte: olha, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas,
sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade em uma ação civil pública comum. E que dessa decisão caberá agravo de instrumento. Então, diz o artigo 17, parágrafo 6º. A qualquer momento, se o magistrado identificar que não há ato de improbidade ali, ele converte a ação de improbidade em ação civil pública. Aí o STJ veio e nos disse isso aqui, olha. A conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso do agravo de instrumento. Ou seja, o artigo 17, parágrafo 6º diz, a qualquer momento, pero no mútuo, a qualquer momento, no primeiro grau de jurisdição, mas tem que ser antes da sentença. Ou seja, não é possível essa conversão em sede de tribunal, em sede de apelação, por exemplo. É no juízo de primeiro grau. E da decisão vai caber agravo de instrumento. Pessoal, veja, não se aplica na ação de improbidade. Veja, a presunção de veracidade dos fatos, em caso de revelia. Aplica-se a revelia? Aplica-se. Porque revelia é matemática. A ausência de contestação é igual a revelia. O que não se aplica é a presunção de veracidade, são os efeitos materiais da revelia. Não se aplica a distribuição dinâmica do ônus de prova, que é o que está previsto nesses dois dispositivos do CPC. Não se aplica o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao CN e MP dirimir conflitos de atribuições entre membros de MPs distintos. E o mais importante, porque tem julgado do STJ, não se aplica na ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Aí o STJ vem e nos diz, nesse recurso especial, o seguinte: a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da Lei 14.230. Ou seja, quando a sentença for anterior à vigência da Lei 14.230, haverá reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Perfeito? Maravilha. Meus amigos, esses são os pontos mais importantes acerca da temática da improbidade. Perfeito? Maravilha. Com isso, eu fecho esse nosso primeiro encontro e, mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.